Falamos muito em alimentação, digestão e DI, mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre a forma como funciona o nosso sistema digestivo. É verdade que tudo começa na nossa boca e que há uma série de estruturas que é o processo de digestão, como o esófago, o estômago, o intestino delgado e grosso e o ânus. Pois, isso quase toda a gente sabe, mas depois há outros órgãos que são também muito importantes, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, para não contar até com o sistema nervoso. Hoje, vamos fazer uma viagem pelo nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo está muito ligado à DI, como todos sabem. Mas nem todos conhecem realmente a forma como funciona o nosso aparelho digestivo, nem que outros órgãos do corpo se ligam a esse processo. E são muitos. Por exemplo, sabias que a sensação de fome, o cheiro e o sabor dos alimentos estimulam o cérebro e é através dele que se dá início à digestão? E sabias que quando comemos as glândulas salivares libertam mais saliva para ajudar na degradação enzimática dos alimentos? E sabias que todos os processos do aparelho digestivo são controlados pelo sistema nervoso? Hoje temos muito para aprender com a gastroenterologista Diana Carvalho do Hospital dos Capuchos. Doutora Diana Carvalho, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco para falarmos de uma forma geral sobre como funciona o nosso sistema digestivo, digamos assim. Quem tem DI, em todo o caso, se calhar tem de conhecer melhor a forma de funcionamento do aparelho digestivo do que se calhar quem não tem ou quem tem outras patologias, não sei. Mas eu acho que todos nós devemos conhecer como é que o nosso sistema digestivo acaba por funcionar. Claro. Porque na realidade nós somos um bocadinho, olha, como os automóveis, nós necessitamos de combustível para conseguirmos andar e fazermos as nossas atividades. E o sistema digestivo, no fundo, o que faz é isso. Nós é a partir dele que vamos converter os alimentos em componentes mais pequenos, como os aminoácidos, que formam as proteínas, os ácidos gordos, as gorduras, e são eles que depois, sendo absorvidos também a partir do nosso sistema digestivo, vão acabar por ser transportados pelo sangue e também pelo sistema linfático para as diversas células do nosso organismo e assim acabamos então por ter substrato para conseguirmos fazer as nossas funções vitais. Pois, portanto, é importante que se conheça e é importante que se saiba como funciona. Como não é? funciona, sim, porque isto acaba por ser um sistema bastante complexo, que vai logo desde a boca até ao ânus. E é muito interessante porque há aqueles órgãos óbvios, não é? Que nós sabemos que fazem parte do aparelho digestivo e que aprendemos na escola. Mas a partir destes há uns outros que também se ligam e que também são muito e que não são tão óbvios, mas que são muito importantes. Podemos falar um bocadinho desta forma de funcionamento, digamos. É assim, falando primeiro então, até se calhar um bocadinho só dos principais para se perceber. Portanto, nós começamos logo pela boca, porque logo na boca, com o processo de mastigar, de envolvê-los também na saliva, começa logo a haver uma degradação, quer mecânica, quer química, dos alimentos, que passam então depois para o esófago. Uma vez no esófago, são conduzidos até ao estômago por um conjunto de contrações, que são contrações coordenadas, portanto não é propriamente só uma espécie de um poço em que os alimentos caem, não, existe essa coordenação, exatamente, até chegarem ao estômago. E no estômago vão então sofrer novamente outro processo de degradação química e mecânica, através do suco gástrico e através dos movimentos do estômago. Ao passarem daí, começa a ser mais complicado, sobretudo na zona do duodenal. E isto porquê? Porque no duodeno vão entrar várias coisas em ação. Por um lado, vai então acabar por existir também ainda processos de degradação, mas processos de degradação, e aí sim temos os outros órgãos menos típicos, como o fígado e como o pâncreas, que acabam o fígado através da bilis, que é então depois conduzida para a zona do duodeno, e o pâncreas através do suco pancreático rico em enzimas que acabam por degradar ainda mais as substâncias alimentares e permitem então assim que se formem os pequenos componentes que vão então depois ao longo de todo o intestino delgado serem absorvidos. Mesmo no cólon ainda existe uma absorção de água, portanto também não é apenas até aí, e é muito importante esta absorção de água porque acaba por evitar que haja uma desidratação. Portanto, quando me falou estes intestinos, o estômago, que são aqueles que vulgarmente conhecemos. Os que conhecemos menos o papel e que são muito importantes é sem dúvida o fígado, que é uma grande central metabólica do nosso organismo, desde produzir a bilis, participar também na síntese de glicose, que é fundamental para as nossas... Exatamente. E participar também no processo de metabolização, isto é, de decomposição. Dos alimentos, não é?
Exato, da e às escolha, vezes da até, seleção quase, imagine, não é? como por exemplo os próprios fármacos ou toxinas que a gente acaba por ser o fármaco que participa muitas vezes na eliminação dos mesmos. Por isso é que é preciso dar-lhe muita atenção, porque eles também estão sob muita pressão, principalmente, por exemplo, quem tem doenças crónicas, não é? Sim, sem dúvida, temos que ter esses cuidados. Esses cuidados todos. Porquê é que se diz que umas pessoas fazem a digestão muito rápida e outras não? Bom, isso aí depende muito também de cada uma das pessoas e da própria forma como acaba por existir essa movimentação. Ou seja, há pessoas que acabam por ter todas estas contrações que falei também de uma forma mais lenta, sobretudo, por exemplo, no estômago. Sim. Há pessoas que têm um esvaziamento gástrico mais rápido e outras que o esvaziamento gástrico acaba por ser mais lento. E isso faz com que algumas pessoas se sintam muito enfartadas durante longos períodos de tempo após terem as refeições e outras não. Essa é uma explicação possível. Mas basicamente não quer dizer que tenham um sistema diferente umas das outras, o sistema é o mesmo. É aquilo que é da própria pessoa, ou seja, somos todos diferentes, todos iguais, mas aquilo muitas vezes é da própria pessoa. Claro que nós depois, consoante o estudo da pessoa, e aqui falando não só dos doentes com doença inflamatória intestinal, mas dos doentes em geral, podemos sempre acabar também por fazer alguma medicação que favoreça esse mesmo. Mas por exemplo, doutora, quem tem doença inflamatória intestinal tem uma digestão mais diferente, mais lenta ou mais rápida? Não é por aí. Mais a questão do ponto de vista, por exemplo, da absorção, ou seja, uma pessoa se tem uma doença ativa, aquela mucosa que está inflamada, que está lesionada, acaba por não absorver os nutrientes e daí temos fenómenos como perda de peso, déficits vitamínicos associados. Depois temos também os doentes que têm as estenoses, os apertos no intestino que pode dificultar. Tem-se falado muito também nos últimos tempos da importância do sistema nervoso central em todo este processo ligado ao aparelho digestivo. Como é que podemos enquadrá-lo agora? O que é que se sabe, o que é que não se sabe? A história do segundo cérebro estar muito ligada também a todo este processo. Sim. Como é que é? Isto existe aqui, entre o sistema nervoso e a parte do sistema digestivo, existe uma relação em que, por um lado, o sistema nervoso acaba por ser o responsável por coordenar os movimentos do próprio tubo digestivo, ou seja, tem um papel quer na motilidade, quer na secreção dos diversos sucos. E depois, por outro lado, o próprio sistema digestivo, através da microbiota intestinal, por exemplo, acaba por produzir neurotransmissores que atuam sobre o cérebro. Portanto, eles têm uma estreita relação e é por isso também que situações emocionais, situações de stress, acabam sempre por ter um grande impacto. Sim. E um grande papel também, porque nós muitas vezes dizemos, não é nada disso, é só stress e não sei o quê, mas está ligado, as coisas acabam por estar ligadas. As coisas estão ligadas, sim. Às vezes, claro que o stress é natural, imagina, nós próprios nos ditados populares, nós estamos apaixonados, temos borboletas na barriga, portanto já é por aí. É verdade. Existe sempre esta relação e é importante ter em conta que depois, por um lado, o stress pode acabar por agravar, depois também temos a doença que agrava o stress e entra-se aqui num ciclo. E diga-me uma coisa, a alimentação, nós temos feito vários episódios da doença inflamatória intestinal e de dar a volta daí, em que se fala muito do papel da alimentação e temos sentido que os profissionais de saúde se têm queixado muito da alimentação que as pessoas fazem, porque são alimentos muito processados, porque há um excesso de álcool, há o tabaco, há não sei o quê. Tudo isso tem influência também na digestão que temos? Tem influência, sim, até porque na nossa digestão há um papel muito ativo também do microbioma intestinal, as bactérias que degradam os alimentos, que podem libertar ar e dar distensão. E o que a realidade é que há alimentos que favorecem um microbioma mais saudável e outros que é o contrário. Por exemplo, as fibras, os legumes, os vegetais, os cereais integrais favorecem um bom microbioma. Já por outro lado, por exemplo, os alimentos processados acabam por desfavorecer. Ao contrário. E daí que possa acabar por dificultar a digestão por este mesmo mecanismo. No caso da doença inflamatória, das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, como é que é o microbioma dessas pessoas? Como é que ele está, na maioria dos casos? Aquilo que vê, porque a senhora deve ver muitas coisas destas, não é? Sim, mas isso é uma pergunta que eu acho que nenhum gastroenterologista lhe vai saber responder, porque é uma área que está em extensa investigação sobre quais os micro-organismos que estão mais presentes, quais os que não estão presentes. Nós achamos realmente que também, quer na gênese da doença inflamatória,
Quer na gente, depois de fenómenos como uma recorrência pós-cirúrgica, um agravamento, o microbioma pode ter um papel. Pois. Agora, é uma coisa que, na realidade, nós ainda não temos estudos a demonstrar. É esta bactéria, é aquela. Nós não conseguimos ainda responder a isso, e por isso também é que coisas como, por exemplo, os probióticos, embora possam ajudar, não são propriamente um medicamento em que tenhamos ensaios clínicos controlados e que pensemos nisso como uma proposta terapêutica bem assente. Claro. E também já nos disseram que nem todos os probióticos têm de ser específicos, etc. Não é? É por isso mesmo, porque uns probióticos favorecem umas populações, outros favorecem outras. E nós próprios também temos algumas ideias. É realmente, sem dúvida, uma área que tem sido das mais estudadas, porque cada vez mais temos noção que isso desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento da doença e depois também no decurso da sua história. Agora, infelizmente, ainda não temos resultados o suficiente, nem... A doutora já falou há pouco e esta será a nossa última questão, mas eu queria voltar a ela, que é a história dos medicamentos e daquilo que se toma, que tem influência, de facto, também na forma como funciona o nosso sistema digestivo. Os doentes com doença inflamatória intestinal tomam, muitas vezes, medicamentos complicados, os biológicos, complicados para o doente, não para vocês. Que efeito é que esses medicamentos têm? Nós sabemos que há uma relação, um conhecimento grande por parte do Infarmed relativamente àquilo que nos chega às mãos e, portanto, sabemos que as questões de garantia estão ali salvaguardadas. Em todo o caso, estes medicamentos têm efeitos no sistema digestivo ou não? Quer dizer, o único efeito que eles na realidade têm é ao tratarem a doença, acabar por curar e conseguirmos então ter uma zona de uma boa digestão, no sentido de boa absorção dos alimentos e de um bom estado nutricional do doente. Não tem efeitos deletérios, ou seja, não faz mal, que eu acho que é esta a preocupação. Há pessoas que realmente, e é isso que eu tendo a dizer, nós nunca conseguimos assegurar com medicamento nenhum que não haja uma pessoa que não vai ter náuseas ou vómitos ou desconforto abdominal. São dos efeitos colaterais que é mais típico em qualquer pessoa, pode isso acabar por acontecer. Mas a frequência é baixa e efeitos maus na digestão, por assim dizer, não levam. Não tem. Portanto, uma boa alimentação, exercício físico, aquelas coisas básicas que se diz para toda a gente, são aquilo que mantém também o nosso sistema digestivo a funcionar. É isso mesmo. Muito obrigada, doutora. Obrigada eu pelo convite. O nosso sistema digestivo é complexo e envolve uma multiplicidade de órgãos, desde a boca até ao ânus, passando pelo estômago, o intestino, o fígado, sem esquecer o sistema nervoso. Todos estes órgãos têm um peso muito significativo na nossa digestão. Quem tem DI tem que conhecer muito bem o seu corpo, particularmente o seu sistema digestivo. Se tiveres dúvidas ou se alguma coisa não estiver a funcionar como habitualmente, fala com o teu médico ou enfermeiro. Se precisares, fala com a APDI. Nós vamos ajudar-te, que estamos cá para isso.